Contagem regressiva, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, é com muita alegria que eu venho aqui hoje trazer um tema tão importante. Boa noite, estamos aqui ao vivo mais uma live produzida pelo Castelo Cultural em uma contrapartida de um projeto Cinema Itinerante. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante também, que é a introdução a Libras. A gente vem levantando essa bandeira tão importante, né? Mas hoje o nosso foco vai estar sendo para profissionais da área de saúde. E conto com duas convidadas muito especiais para me ajudarem a conduzir essa live. Espero que todos interajam, que todos gostem, deixe suas perguntas se tiver. Se você assistir essa live depois e já tiver encerrado, pode deixar a pergunta, a gente vai estar respondendo também. Então, eu queria apresentar para vocês Rosângela Barbosa, nossa profissional de Libras, e Valquíria Reis, nossa bióloga. Rô, apresenta para a gente um pouquinho sobre a sua história. Boa noite a todos, meu nome é Rosângela, eu tenho a formação em Pedagogia e Letras Libras e instrutora de Libras. Eu tive conhecimento da Libras na infância, ainda com 12 anos, mas naquele tempo ainda não tinha conhecimento de como que era, né, para se comunicar realmente. Comprava aqueles papeizinhos que vinha com o alfabeto, e depois de casada, com os filhos criados, eu comecei a correr atrás e comecei a conhecer e me apaixonar mais ainda pela língua de sinais. Valquíria, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória, da sua realidade. Sim, bom, eu sou bióloga de formação, sou estudante de doutorado na Faculdade de Medicina da USP, trabalho com doença falciforme, que é uma anemia genética. Faz 10 anos já que eu acompanho pacientes que têm anemia falciforme em diferentes partes do Brasil. E agora o meu foco maior é em genética humana. Então, a gente está começando um centro de diagnóstico em doenças genéticas raras na USP, no HC, e eu faço parte da equipe de analistas desse primeiro momento. Então, o meu foco agora é mais em genética humana. Estou muito feliz de participar, queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho. Esse tema é muito novo para mim. Eu acho que eu tenho mais que aprender, mas também tenho um pouquinho de compartilhar, principalmente sobre falar um pouquinho das lacunas, né? Dessa forma de inclusão dentro da área da saúde. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, abrilhantando essa noite e trazendo à tona um assunto tão importante e que precisa ser disseminado mesmo, e a gente precisa começar a esmiuçar para poder entender o que a gente pode melhorar também, mas falando um pouco do nosso dia a dia, das coisas que acontecem no cotidiano, e a partir disso a gente ir crescendo o nosso conhecimento e o que a gente pode fazer para estar melhorando. Hoje, em específico, para os profissionais da área de saúde. Por isso, a Valquíria aqui hoje com a gente e a Rosângela para me ajudar nessa parte tão especial. Rosângela, queria começar com você, então, com uma frase que para mim foi muito marcante. A língua brasileira de sinais não é apenas para pessoas com deficiência auditiva. Sim, ao contrário de que muita gente pensa que a língua de sinais, ela só é para o deficiente auditivo, para pessoas surdas. Não, hoje em dia, ela está se abrangendo bastante, ela até para os autistas, né? Porque tem um autista que ele não se comunica verbalmente, e tem o surdo cego, que o surdo cego, ele também se comunica pela Libras, e é a Libras tátil.
que é um pouquinho diferente da Libras em si, que é o toque nas mãos, é a comunicação. Eu acho muito interessante porque uma vez eu tive a oportunidade, dentro de um evento, de presenciar e me tocou bastante. Eu diria assim que foi uma cena muito bonita, tanto de cumplicidade como de acolhimento e companheirismo. Era um deficiente auditivo e surdo, e a sua intérprete o tempo todo, eles com as mãos conectadas, né? Então ela fazia sinais e ele sentia. Eu achei aquilo tão novo, tão diferente, porque muitas pessoas, até eu naquele momento, eu jamais tinha parado para pensar que uma pessoa ela pode ter até várias deficiências, não só uma, né? E para isso a gente tem que estar sempre preparado para acolher também. Valquíria, você já teve algum momento dentro da sua área, né, da saúde, que você se deparou com a situação de pacientes assim? Eu vi uma situação que a gente fazia entrevista de qualidade de vida com os pacientes que a gente acompanha nesse estudo de anemia falciforme. E quando a família chegou, o pai e a mãe eram surdos. E a criança era uma criança que deveria ter em torno de 5 anos. Então, assim, foi bem constrangedor para mim, no sentido de, naquele momento, eu não sabia nem onde buscar ajuda, assim. Tipo, pensei, bom, eu não consigo me comunicar e não sei também onde buscar essa ajuda. E isso fez eu refletir, sabe, sobre como tem sido o acolhimento dessas pessoas dentro do serviço de saúde. E nessa situação especificamente, eu acabei. Quem foi a ponte para essa comunicação foi o filho deles, né? Mas me fez refletir em como que a gente poderia melhorar a forma de receber todas as pessoas, né? E, bom, aí eu acho que muito, muito além de você aprender a língua, a Libras, né? Mas também ter a sensibilidade de falar com calma, de olhar no olho, de buscar a melhor forma de atender aquela pessoa naquele momento que você não tem o que seria ideal, que é o conhecimento mesmo da linguagem de sinais. Então, no meu caso, essa foi uma experiência que abriu uma possibilidade de refletir mesmo sobre o que tem sido feito dentro dos ambientes de assistência para receber essas pessoas de forma inclusiva. E aí, agora, com o que a Rô acabou de falar, e uma coisa também que a minha prima, que é formada em serviço social, levantou recentemente comigo esse questionamento, Libras é uma coisa que é uma linguagem que tem ainda atingido mais patamar, tem buscado muito isso, né? Então, você tem cursos disponíveis dentro da universidade, embora não tenha a adesão que precisaria, mas eu acho que deve ser ainda pior, por exemplo, para pessoas com deficiência visual. Então, eu acho que a Rô vai saber falar melhor que eu. Nunca tive uma experiência nesse sentido, mas eu não saberia o que fazer. Nesse caso, eu não saberia nem como agir, sinceramente, porque seria uma coisa completamente nova. E aí, bom, a minha experiência foi essa, mas pensando em cima do que a Rô acabou de falar, sobre a pessoa que, além da deficiência auditiva, ela também tem deficiência visual, eu, sinceramente, não saberia como reagir se eu tivesse passado por uma situação assim. Por isso é importante a gente falar sobre o assunto, né? Porque muitas pessoas não param para pensar porque não vivenciaram, mas vendo um assunto, uma discussão, um debate que traz à tona, talvez ela até busque informações antes mesmo de acontecer. Porque imagina numa situação crítica,
onde você, com toda a comunicação, você já fica vulnerável no acolhimento, você precisa de algo emergencial, rápido, e no caso, então, de um deficiente, como que isso Tá. acontece? Isso pode definir a vida dele, né? Porque se você chega no atendimento de urgência e você não tem a comunicação que você precisa, o profissional de saúde também não vai saber como te atender. Então, uma coisa que poderia ser um simples atendimento e resultar numa melhora, a pessoa pode perder literalmente a vida dele por causa de falta de comunicação. Então, é um assunto muito importante da gente discutir. Porque a gente só pensa, né, em resolver problemas quando a gente enxerga esses problemas. Então, eu acho que como eu trabalho com ciência já há 10 anos, e você não consegue. A ciência ela é movida por perguntas, né? E você só consegue fazer essas perguntas quando você enxerga o problema. Então, realmente, muito importante essa iniciativa de abrir essa conversa, né? Para a gente falar sobre essa necessidade de inclusão mesmo. Rô, você tem alguma coisa para colocar para a gente como algo que você vê que seja importante ter num acolhimento inicial, ou uma dica para os profissionais da saúde procurar fazer cursos? Eu acredito que hoje, apesar da vida corrida de todo mundo, a gente consegue mais acesso à informação, cursos online. Você acha que funciona ou somente o presencial? Não, funciona assim. Aí vai da pessoa realmente se prontificar, né? Se dedicar a isso, né? É uma palavra assim um pouco complicada agora a dizer, mas vamos falar assim que fosse uma obrigação do local de trabalho para poder colocar para essas pessoas fazerem o curso, os profissionais, uma secretária, um atendente ali, né? Igual a Val estava colocando no atendimento, porque assim, se nós colocarmos no lugar deles, às vezes com que você chegou num pronto atendimento com dor, nós mesmos não conseguimos nos comunicar, e nós falamos. Então, nós não conseguimos. Agora, se imagina eles que não têm como se comunicar e não tem quem entenda a comunicação deles, né? E pai e mãe, né? Principalmente quando já adultos, não tem um respaldo sobre isso, não tem uma ajuda. A minha filha também estudou numa escola que os pais eram surdos, e veja que ironia, né? A gente brincava na época porque o menininho que tinha que interpretar para os pais. E aí você fica, mas tá, e ele tá falando a verdade? Como é que você tá fazendo essa comunicação, né? Então, por isso que eu falo, entre aspas, carinhosamente dizendo, meio que poderia ser uma obrigação. Você é atendente, né, a empresa oferecer o curso, mostrar, né, que está apoiando essa causa, né, para ter mais pessoas buscando sobre isso, sabe, principalmente na área de atendimento. Nossa, sim. Você já acompanhou de perto alguma família para dizer como que é na prática ter pais com problema e a criança aprender a se comunicar para ser a ponte entre o mundo e os seus pais? Como eu conheci na infância, eu tinha 12 anos, eu conheci ao contrário, né, a menininha que era surda, porém os pais têm aquele dialeto deles caseiro, a forma deles comunicar. E faz muito tempo isso, então não tinha mesmo curso, não tinha como eles aprenderem. Então, a gente até perguntou alguns sinais para ela se comunicava, era muito... falava muito pouco sobre isso. E essa criança que estudou na sala da minha filha e ele tinha que interpretar. Também não era muito falado, eles tinham a forma deles se comunicarem, não era uma forma de uma pessoa que entra no curso hoje em dia para aprender, né? Então, uns sinais caseiros, sinais deles, que, na verdade, a gente até fala, todo mundo sabe um pouco de Libras,
né? Às vezes, se você olhar para um amigo teu, você está ali no teu ambiente, tem um cantinho do café, né? Você não pode falar, mas você vai fazer assim para ele, você vai pedir um café, entendeu? Já é um sinal. Então, quer dizer, não é tão complicado. Tem as suas dificuldades, mas eu acho que se todos procurarem um pouquinho mais, com carinho, dá para fazer. E falando de dialeto, então, você me tira uma dúvida, assim, como pessoa leiga no assunto. Libras é universal? Não, não, a Libras não é universal. A cada região tem o seu jeito, tem um dialeto de falar, que nem em BH, onde a Val está, ela vai perceber que alguns sinais de São Paulo é diferente de BH. E tem alguns sotaques, porque o do mineiro, do pessoal do Rio, ele vai ter algum sotaque na sinalização. Vai ter um mas ai ele no meio. vai Nossa, ter um você querendo dar ai, vai meia ter um volta a ai. isso, É Ângela. porque ela tem a sua gramática própria, entendeu? Ela é uma língua viva. Então, ela não é universal, porque o que eu sinalizar aqui, a Val vai entender de outra forma, outra pessoa em outro estado vai entender de outra forma, entendeu? Então, ela não é universal. E quando a gente usa ditados populares, como, por exemplo, cada macaco no seu galho, na língua inglesa não existe como você traduzir ao pé da letra. Em Libras, você também tem expressões assim correspondentes? Existe gíria? Como que... Tem, e isso é bastante complicado, porque vai depender do contexto e do significado. Então, você tem que explicar no contexto, né? Alguns vão levar bem ao pé da letra, cada macaco no seu galho, tá chovendo canivete, entendeu? Tem isso sim, então tem que. Por isso que você tem que sinalizar de frente com ele, né? Com a pessoa surda, e olhando para ele, você não pode ficar de costas, você não pode virar, os sinais têm que ser claros, porque ele é espaço visual, então você tem esse espaço para você estar sinalizando, e explicar o contexto. Uma coisa do que a gente pega muito sobre a dificuldade, música. Todo mundo que aprende um pouco de Libras acha que a música é o caminho mais fácil, mas ela tem a sua dificuldade, porque ela pode ter algo nesse sentido que, tipo, um exemplo que ele ouviu a música lá, cada macaco no seu galho. Por quê? Tá chovendo canivete, né? Ou deu com burro na água. Então, para ele, se você não souber explicar direito, para ele, literalmente vai ser aquilo que ele entendeu. Muito interessante. Valquíria, eu queria fazer uma pergunta para você. Se você acha como a inclusão pode impactar nos resultados finais e gerais no atendimento da saúde? Nossa, é determinante, né, no atendimento da saúde. Então, isso pode impactar na vida do paciente, literalmente, porque se você não consegue se comunicar, isso pode levar, por exemplo, a um diagnóstico errado, a um entendimento, por exemplo, da medicação errada, ao tratamento errado. Então, olha o tamanho do problema, né? Então, uma coisa que eu fiquei pensando quando a Rô estava falando sobre obrigatoriedade, eu acredito muito que, por um lado, tem que existir, deveria, né? A gente, como ser humano mesmo, quanto sociedade, deveria começar a pensar mais, né, no outro, né? Mas para algumas coisas, eu acho que a questão seria mais sobre ter políticas públicas mesmo. Então, ótimo, vamos incentivar, aprender Libras dentro da universidade, dentro das escolas, mas vamos obrigatoriamente ter alguém que fala, que consegue se comunicar bem, entender bem dentro de um pronto atendimento, por exemplo. Porque não dá tempo ali de você se desdobrar, de você procurar uma ajuda. É uma questão de vida ou morte. Então, literalmente. Então, é uma questão de obrigatoriedade.
Então, acho que isso deve ser um papel mesmo do governo, de você pensar em como que essas pessoas vão ter o atendimento digno que elas precisam. E fora isso, de outros tipos de políticas públicas que eu acho que poderia ser viável. Você me fale, você, Rô, se é uma coisa utópica ou plenamente possível, mas eu acho que isso poderia ser possível. Por exemplo, de ter um controle, se a pessoa é surda, por exemplo, de você vai agendar uma consulta, de você já agendar um intérprete. Uma pessoa que está fazendo um acompanhamento. Tem um exemplo muito interessante, muito legal, em São José do Rio Preto, de uma maternidade em que todas as gestantes têm um acompanhamento, surdas, né? Tem um acompanhamento de uma intérprete durante o pré-natal e durante o parto. Então, assim, esse tipo de política, ele faz com que essas pessoas sejam de fato incluídas dentro do sistema de saúde, tenha o acolhimento que elas precisam, sabe? Então, iniciativas assim, elas partem, por exemplo, a partir do momento que você vê a necessidade. Então, se eu sou a recepcionista de um hospital e eu passo por uma situação de receber uma pessoa que é surda e eu não sei como me comunicar com ela da forma adequada, poderia partir de mim, por exemplo, questionar isso com o meu chefe, falar, olha, aconteceu isso, eu acho que a gente poderia pensar em como atender essas pessoas melhor na próxima vez. Então, acho que as pessoas também precisam ter mais iniciativa, sabe? Não se contentar em fazer só o que ela tá ali especificamente para fazer, mas olhar um pouco além mesmo, ver o que precisa e se dispor a fazer mais. Então, acho que falta isso. E seria um caminho mesmo, né? Da gente transformar a assistência em saúde numa assistência mais inclusiva mesmo. Mas algumas coisas deveriam ser, sim, obrigatoriedade. Um atendimento de urgência, por exemplo, eu nem sei como funciona agora, pensando se existe, por exemplo, isso, mas eu acredito que não, porque às vezes não existe o mínimo, né? Às vezes a gente não tem nem médico para atender, duvido que vai ter um intérprete, mas isso pode definir a vida de uma pessoa, né? Então, isso aí a gente está falando só do atendimento, mas isso também reflete, por exemplo, na adesão do tratamento. Se uma pessoa chega num pronto atendimento, numa unidade básica de saúde, ou num centro de referência que seja para fazer um acompanhamento de alguma doença crônica, se toda vez que ela chega lá, ela não se sente acolhida, ou ela não consegue se comunicar, ou ela não consegue entender de fato o que ela precisa fazer para se cuidar, isso vai desmotivar essa pessoa a procurar o sistema de saúde. Então, isso reflete também na adesão do tratamento. Aquela pessoa não vai querer voltar lá enquanto ela tiver a opção de não voltar lá. E aí você compromete toda uma questão tipo de... Se a gente estiver falando de doença crônica, um problema para a própria pessoa, mas se a gente estiver falando de doenças infecciosas, por exemplo, a gente ainda vai para um problema muito maior, que se a pessoa não trata, ela compromete também a saúde de todo mundo que está em volta dela. Então, ou seja, é uma bola de neve, né? O simples fato de você não ter uma assistência inclusiva, ela tem todo esse impacto. Muito legal. Rosângela, vamos pensar aqui numa situação que é simples e corriqueira. A pessoa, ela quer fazer uma viagem, ela não sabe falar o inglês. O que ela procura fazer? Ela vai lá e vê algumas coisas básicas. Então, como que ela vai se comunicar no aeroporto? Então ela já vai preparada para pedir as informações básicas e para falar algumas coisas necessárias. A gente poderia fazer um paralelo e estabelecer talvez algumas coisas básicas, porque quando a gente sente que alguém entende o que a gente quer e o que a gente precisa, a gente se sente acolhido. E eu acredito que o deficiente, se ele chegar num pronto atendimento, num hospital, vamos falar assim do que seria o ideal, que as pessoas recebessem um ensinamento básico de atendimento. O que você poderia dizer para a gente em termos assim de coisas práticas e que essa pessoa já saberia que
é importante naquele momento que alguém está tentando fazer uma comunicação eficiente com ela. Algum sinal simples que seja, mas que você consiga passar para a gente agora? Bom, antes de pensar em sinal, papel e caneta ainda é a melhor saída, é a melhor solução que nós temos em qualquer lugar, né? E porque se o surdo se for alfabetizado, tiver o conhecimento, então você escrevendo, ele vai entender. Não ter medo, porque realmente, quando um ouvinte depara com um surdo, eles têm medo. É inexplicável, a gente não consegue saber o porquê. Porque se chegar um cadeirante, se chegar um deficiente visual, eles vão atender. Porque eles ouvem? Tá, mas ele tem uma deficiência. Agora, o surdo, por que o surdo não? Nós tivemos uma experiência sobre isso no curso de Libras, que nós levamos os alunos para a rua, no shopping, no supermercado. O pessoal se expandiu, assim, todo saiu. Não, tem surdo na loja, tem surdo na loja. Então, assim, é não ter medo e não demonstrar esse medo. E, que nem eu falei, quando eu estava falando assim, a questão de ser obrigatório por isso. Porque se a empresa se prontificar a oferecer o curso, colocar alguém dentro da empresa para dar esse curso, então, mesmo que seja o básico, o alfabeto, a datilologia, que a pessoa já vai conseguir se comunicar, entendeu? Então, não é tão complicado na questão do que a gente vê hoje em dia. Eu acho que a Ângela caiu. É verdade. Vamos ver se ela vai voltar. Problemas técnicos. Ao vivo é assim mesmo. É. Eita. Tivemos um problema técnico, mas estou de volta. Estávamos te esperando. Muito obrigada, meninas. A gente tem alguma pergunta aí Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na verdade, a gente tem vários comentários. Obrigada pela participação. Na verdade, tem um comentário da Louise falando, né, quanto é fundamental o ensino de Libras para todos os profissionais da saúde. E ela falou uma coisa muito interessante, né? Um dos princípios do SUS, que é a atenção universal. E a Marina também comentou, falando que a unidade de saúde é uma questão necessária mesmo. E aí, tô vendo o pessoal falando muito sobre a questão do direito, né? Dos direitos à saúde. E, bom, eu acho que a Rô vai saber falar melhor do que eu. Eu acredito que a gente tem uma legislação com vários pontos que devem ser abrangidos dentro da legislação, mas na prática mesmo, acho que a gente não vê tanto isso acontecendo, né? E talvez seja necessário, muito além da parte da legislação, ter uma questão de engajamento também das pessoas, né? De buscar isso, de fazer valer os direitos, tanto da pessoa com deficiência auditiva, quanto das pessoas que estão ali trabalhando e que recebem essas pessoas no acolhimento de saúde. Então, é nossa função como profissional da saúde prestar um acolhimento eficiente,
Então, se você for pensar, você não tem um intérprete, você não... Uma coisa que... Bom, eu vou falar como leiga, né? Não tenho conhecimento nessa área, mas quando eu fui convidada para participar dessa live, eu fiquei muito feliz, porque foi uma oportunidade de refletir mesmo sobre isso. E eu acho que tem coisas simples, igual a Rô falou, que muito além de você realmente aprender é importante, com toda certeza, mas uma forma de começar, por exemplo, seria você, além de disponibilizar cursos dentro da empresa, você ter também, por exemplo, informações que poderiam ajudar. Tipo, como se fosse... Eu sei que na área da saúde tem termos, né? Que você consegue fazer na linguagem de sinais, termos usados dentro do atendimento de saúde. Então, poderia, por exemplo, em cada unidade de atendimento, de acolhimento, enfim, todo o sistema de saúde, ter um quadro informativo com termos importantes, por exemplo, de dor, alergia, pedido de ajuda, medicamento, esse tipo de coisa, num quadro informativo. Colocar mais informações de forma ilustrativa, que todo mundo possa entender. E fora isso, que a gente já discutiu aqui, ter um profissional disponível para atender essas pessoas. Só que a gente está falando isso de uma forma... ótimo, teria que ser assim. Na prática, eu acho que, por exemplo, disponibilizar esses recursos visuais seria uma coisa mais factível, né? Para fazer, tipo, por exemplo, agora. Uma coisa que poderia ser feita por qualquer um de nós aqui, dentro do lugar que você trabalha. E aí, incentivar, assim, a aprender a linguagem de sinais, mas também disponibilizar... por exemplo, o contato, de onde você busca por isso, se você precisar. Tá, eu sou uma atendente dentro de uma unidade de atendimento de saúde. Eu recebi uma situação de um paciente que precisa de comunicação e eu não estou conseguindo me comunicar porque o médico não sabe a linguagem de sinais. Ter algum lugar que eu possa ligar, que eu possa pedir ajuda, ter algum lugar que eu possa convocar, por exemplo, um intérprete para acompanhar uma família ou uma pessoa numa consulta agendada, num acompanhamento, no caso de uma doença crônica. Então, são coisas que eu acho que são factíveis, são coisas que você conseguiria fazer agora com o que a gente tem, né? E aí, além disso, incentivar mesmo o aprendizagem da linguagem de sinais. Mas daria para fazer outras coisas dentro desse cenário onde a gente não sabe falar, onde também não tem a busca por aprender da forma que deveria, né? Eu concordo, e o que eu penso, que nem eu te disse no início, sobre a empresa disponibilizar, sabe? Você tenha o pronto atendimento ali, uma UBS, então o coordenador dali se encarregar de ter uma pessoa ali para estar ensinando o básico. Por isso que eu falei, um papel e caneta ainda é a melhor solução, né? Que ajuda. E incentivar os seus funcionários, porque leis tem bastante. Nós temos a lei que reconhece a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão. Nós temos o decreto que regulamenta esta lei, né, que é para serviços públicos e privados. Nós temos a lei da profissão do tradutor e intérprete, e tem medidas de projetos em andamento ainda, justamente para hospitais de médio e grande porte, e em situações de emergência, tem a lei também, e para comícios, eventos eleitorais, shows, que raramente tem, a gente vê alguns, né, mas não é acessível em todos os lugares, em todos os shows, né, inclusive depois da pandemia também, que isso começou a aumentar em alguns shows, ter mais intérprete, porque as pessoas não têm o conhecimento dessas leis, e as que têm, de certa forma, né, passa como desconhecido. Na política mesmo. Na política, a gente recebe convite, mas eles não querem pagar o valor.
Então, eles querem que você esteja ali presente, que você interpreta o show deles, o comício, ou a propaganda eleitoral, mas eles não querem pagar. Nós tivemos o convite na última eleição, eu e uma outra amiga, mas você vai falar, não, mas é porque fulano de tal indicou, mas é porque não sei o quê, não sei o quê. Não, não é bem assim. Tem casos e casos, não é que tudo o que vai se fazer nessa situação que você vai falar assim, não, primeiro eu tenho que ganhar, não, você tem que pensar realmente na condição de quem está precisando, que você vai ajudar. Mas nessa parte, assim, de política, fazer comício, essas coisas, já não é tão viável, né? E tem, né, aqui em São Paulo, tem a ICOM, que é um órgão de atendimento para diversas empresas privadas e públicas, que é por um aplicativo, né? Aí na instituição tem o QR Code, que lá eles escaneia e entra em contato para um atendente da intérprete para interpretar para o paciente. Eu não conheço pessoalmente, eu sei por causa das pesquisas que a gente já fez, o conhecimento que a gente vai tendo, mas se ela funciona realmente, não sei, né? Eu sei que ela é disponibilizada por 24 horas. Esse também é um caminho, já que não tem os cursos, igual eu disse, o próprio coordenador, a própria gestão ali, colocar alguém para ensinar, então ter esses contatos, né? Aí a pessoa o atendente vai lá, opa, apareceu um agora, não marcou tal de emergência, o que nós vamos fazer? Vamos, né, ligar lá nesse local para ter um atendimento. Porque aprender é ótimo, precisa, é necessário, mas você não vai aprender tudo na vida para poder estar apto àquilo. Mas o básico já é o essencial. Até eu estava conversando com o meu esposo, né? Ele, na empresa onde ele trabalha, tinha um surdo. E eles se comunicavam. E isso ele fazia em casa também com a surda que trabalhava comigo, que em casa, ele e meu filho, se comunicavam com ela, né? Eles aprenderam um jeito E eles não fizeram Libras, mas eles aprenderam um jeito de se comunicar com ela. Barreiras, né, Rô? Sim, então a gente tem que ser, igual a Val falou sobre quando você, o surdo, ele tem uma necessidade de como que vai ser passada. Na minha família tem o caso de alergia a medicamento, então tem uma tabela que eles precisam andar com isso, que uma é minha filha e minha sogra, precisam andar com esse papelzinho para poder identificar, sou alérgica a isso, tal. Então, para os surdos também deveriam ter. Então, você vê, não é muito complicado e tão diferente dar esse atendimento. Foi interessante você mencionar também, e para tudo na vida há regras, né? Quando, por exemplo, num show, eu já tive a informação, não é possível apenas um intérprete. Tem que haver mais de um e tem também um tempo limite, não é isso? Sim, exatamente. O intérprete é mais ou menos de 40 minutos. Por quê? Você tem segundos para transformar o seu pensamento no sinalizado. Então, você está ali no show, no começo, a outra pessoa está falando, tem gente que é bala, assim, disparado, né? Fala super rápido. Então, imagina você ficar 2, 3 horas interpretando todo o evento. Não, tem que ter. E é outra condição, que se eles já não querem financiar, pagar uma pessoa para interpretar, imagine 2, 3. Numa só não consegue, não tem como mesmo. Tem que ter, dependendo do tempo que vai ser esse evento, pelo menos 2 intérpretes. E também existe uma tabela. Existe algum sindicato, alguma coisa assim dos intérpretes? Ótima pergunta. Tem agora me fugiu, porque eu comecei a falar aquela hora, mas tem sim um que regulamenta, que ajuda e dá os valores
para o intérprete trabalhar em cima daquilo, porque senão cada um der o seu valor, pode ser, né, bem mais alto, outro bem mais baixo, outro que não vai cobrar nada, mas tem sim uma tabela para você poder estar prestando o serviço. Certo. E em todos os serviços tem, né? Inclusive no judiciário também tem. Quando é detectado a necessidade, é como um perito, é um auxiliar do juiz, um intérprete de Sim, Libras. Então, isso vem, mais uma vez, realçar a questão do direito, né, da pessoa de saúde, de educação, de comunicação, de cultura. E é muito importante a gente estar trazendo esse tema e muitas vezes é num momento assim que a pessoa para refletir sobre como aquilo impacta na sua vida, qual situação ela já teve, que ela já viveu, que talvez ela nem deu importância, e agora a gente trazendo esse tema, ela passa a refletir até de uma forma diferente, não é mesmo? sim. Eu queria ler aqui para vocês uma reflexão para a gente já caminhar aqui. Esse papo tão gostoso, mas a gente já está encaminhando para o encerramento. E eu achei uma reflexão muito, muito legal. Eu vou ler e depois eu queria que vocês completassem cada uma do seu ponto de vista, né? A inclusão começa com pequenas ações, como aprender a dizer um bom dia. Na saúde, as ações também podem salvar vidas e transformar experiências e diagnósticos. Então, essa é a importância do tema que a gente trouxe hoje. E eu estou muito grata com a interação do público, com as perguntas no chat, as pessoas que nos assistiram, quero agradecer. Dizer, se tiver mais alguma dúvida, deixem aí, a gente vai estar respondendo. Queria também que vocês deixassem o contato para quem precisar procurar uma assistência, né, como Libras ou na área médica. Passo a palavra para vocês. Temos os comentários também. Você consegue puxar para mim, Val? Deixa eu ver. Não, acho que foram só aqueles mesmo. Eu acho legal, a gente pode procurar. Por exemplo, aqui em BH, posso ver Boa o noite. contato. E o de São Paulo, né, que a Rô já falou, a gente pode deixar nos comentários também. Luiz, gratidão pela sua presença hoje também na nossa live. Muito obrigada. Isso, Val, vou passar para a Ângela também, ela coloca na descrição depois esse que eu falei da ICOM. Boa noite, muito importante, obrigada aí o pessoal interagindo com a gente, é muito gostoso isso, faz a gente saber que vale a pena, né, a gente continuar. Sim. E a gente aprender a se incomodar mais, né, com o que falta e não se acomodar, que eu acho que é daí que a mudança vem. Verdade. Isso, ó, tem um comentário aqui, ó, concordo com a Val e com a Rô, é fundamental o ensino de Libras para todos os profissionais de saúde. Um dos princípios do SUS é a atenção universal. É isso aí. Muito obrigada. Rô? Obrigada pela oportunidade, né, da gente falar sobre esse assunto importante. Obrigada, Rô, aprendi muito. Aprendi também muito com vocês, com a Val, sobre a área dela. Eu agradeço também o convite, foi muito gratificante. E que nós tenhamos mais momentos como esse, né? Para poder trocar informações, para poder aprender uns com os outros, né? Eu agradeço muito. Muito bem. Temos mais um comentário aqui. A inclusão na unidade de saúde é uma questão necessária mesmo. Pessoas com deficiência devem ser contempladas pelo direito à saúde e uma vida plena. Muito obrigado, Marina. A gente fica muito feliz com todos os comentários aí. Temos mais um também. Importante destacar também a precarização do ensino de Libras nas universidades públicas. Realmente, muito triste.
e privadas, cursos na área de saúde que não ofertam formação em Libras ou de maneira remota. Exatamente essa é a nossa intenção de estar trazendo o assunto, porque a gente precisa fazer barulho para que as pessoas entendam da necessidade. A gente precisa falar, a gente precisa sinalizar tudo que a gente puder fazer para que esse assunto tenha mais relevância, né? Agradeço, Diogo, pela participação, está parabenizando a live. Quero dizer que essa é uma contrapartida de um projeto cultural que aconteceu aqui na cidade de Osasco, Cine Castelo, onde a gente levou um cinema de rua itinerante para mais de 700 crianças. Nosso trabalho é com cultura na forma multicultural e seguimos adiante nesse trabalho de levar cultura, inclusão e pensando sempre em todos os públicos, né? Adulto, infantil, terceira idade, surdos, mudos. A gente tenta cada vez ampliar mais o nosso público. Quero agradecer mais uma vez, dizer que eu estou muito feliz pela participação de vocês duas e espero que em breve a gente se veja mais. Luiz Carlos, obrigado, está parabenizando, muito bom e bem interativo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Amém.